Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo responderei uma pergunta muito repetida aqui no canal nos últimos dias. Como foi que um blindado de combate de infantaria Bradley conseguiu nocautear um T-90M na Ucrânia? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. No dia 13 de janeiro, começou a circular um vídeo mostrando uma cena no mínimo inusitada. Um M2A2 Bradley, um blindado de combate de infantaria, nocauteando um T-90M, o mais letal e moderno blindado pesado russo em operação hoje na Ucrânia. O inusitado da situação é que tal coisa simplesmente não deveria acontecer. Mas aconteceu, e isso levanta uma questão importante. Como foi possível? Antes de responder a pergunta, temos de conhecer um pouco dos veículos envolvidos, começando pelo T-90M. Como o T-14 Armata ainda é apenas uma promessa, estando ainda em fase experimental, o T-90M é o blindado russo mais poderoso e avançado em operação na Ucrânia. O último membro de uma longa e muito bem sucedida família de blindados que começou logo após o fim da Segunda Guerra Mundial com o T-54. Nos anos 50, o T-54 evoluiu, surgindo o T-55, mas a verdadeira evolução veio em 1961, sob a forma do T-62, que apesar de guardar muitas semelhanças com o modelo anterior, vinha armado com um canhão diferente de alma lisa, permitindo o disparo de munição do tipo flecha a uma velocidade muito maior. Mas foi em 1966 que surgiu a autêntica revolução nos blindados com o aparecimento do T-64, considerado o primeiro Man Battle Tank do mundo, equipado com blindagem de materiais compósitos e um canhão de alma lisa de 125 mm, alimentado por um avançado sistema de alto carregamento que permitiu a redução da tripulação para apenas 3 membros. O T-64 inaugurou toda uma nova era no campo dos blindados, abrindo caminho para o aparecimento de veículos ainda mais avançados, como o T-72 nos anos 70 e o T-80 nos anos 80, uma evolução direta do T-64. O projeto do T-90, batizado na União Soviética de Objeto 188, nasceu no final dos anos 80 e tinha um objetivo muito ambicioso: agregar toda a experiência acumulada no desenvolvimento do T-72 e T-80, com destaque para os sistemas óticos, mira e aquisição de alvos. Outros componentes importantes, como o recarregamento automático, também foram totalmente redesenhados no T-90. A primeira versão começou a sair das fábricas logo em 1992, apenas um ano após o colapso soviético, e era impressionante em todos os sentidos, e apesar de vir armado com o mesmo canhão do T-80, o 2A46M de 125 mm de alma lisa, o seu sistema de mira e de controle de tiro era muito mais avançado, permitindo disparos mais certeiros e a maior distância. Foram desenvolvidas outras duas versões para uso interno, o T-90A de 2002, com um novo motor e um sistema de visão térmica mais avançada, e o T-90M de 2017, com grandes evoluções em todas as áreas, como na torre, sistemas óticos e de mira, computador de tiro, comunicações, motor e até mesmo uma versão melhorada do seu canhão de 125 mm. A proteção também sofreu um grande upgrade, com placas adicionais de blindagem instaladas à volta da torre, bem como uma nova versão da blindagem reativa explosiva Relict. Foram também desenvolvidas duas versões para exportação, a T-90S, baseada na T-90A, e a T-90MS, baseada na versão M, mas com alguns equipamentos a menos. Todos esses avanços transformaram o T-90M no blindado mais letal e avançado da Rússia, frequentemente propagandeado por Putin como o melhor blindado do mundo.
Já o M2 Bradley pertence a uma categoria totalmente diferente de blindado, a IFV, sigla que em inglês significa Veículo de Combate de Infantaria, ou seja, é um blindado projetado para transportar um pequeno número de soldados e para dar apoio de fogo de proximidade à infantaria no campo de batalha. E por isso, bem ao contrário do T-90, que vem armado com um gigantesco e poderoso canhão de 125mm, o Bradley vem armado apenas com um canhão automático de 25mm, totalmente inadequado para o combate contra blindados pesados como o T-90. Enquanto o blindado russo pesa quase 50 toneladas, o Bradley pesa menos de 28, vindo equipado com um motor diesel muito potente de 600 cavalos, que lhe confere uma excelente mobilidade, inclusive em terreno muito difícil. Além do seu canhão de 25mm, vem armado com uma metralhadora leve de calibre 7,62 e até 2 lançadores de mísseis antitanque. O seu canhão dispara 2 tipos básicos de munições, uma incendiária altamente explosiva, indicada para ser usada contra infantaria e veículos não blindados, e uma anti-blindagem, feita para perfurar a blindagem de veículos como a família BMP, os blindados de combate de infantaria da Rússia. Mas, à exceção dos seus lançadores de mísseis antitanque, o Bradley não foi feito para enfrentar, e muito menos para nocautear, blindados como o T-90. Com isso, nos devolvendo a pergunta a título do vídeo: como foi que aquele Bradley nocauteou aquele T-90? Como eu disse em muitos vídeos aqui no canal, os blindados são armas ofensivas, ou seja, são veículos feitos para enfrentar o inimigo de frente, o que significa que grande parte da sua blindagem está concentrada à frente, com a lateral, a traseira e o topo consideravelmente menos protegidos. E assim como todos os blindados, o T-90 também tem pontos fracos, como na junção da torre com o seu chassi e, é claro, na sua traseira. Há também outros elementos de um blindado pesado que são tradicionalmente reconhecidos como pontos fracos, com destaque para suas esteiras, que podem ser danificadas se atingidas diretamente, e, principalmente, o sistema óptico e de visão eletrônica. Quando um blindado está em combate, a tripulação se tranca hermeticamente no seu interior, fechando toda e qualquer pequena ranhura. Por isso, quando em combate, os tripulantes só conseguem observar o campo de batalha através dos seus sistemas ópticos como periscópios, ou através das suas câmeras e sistemas de visão noturna, sistemas que estão instalados no chassi e na torre, normalmente embutidos em meio a placas de blindagem reforçada. Portanto, não é fácil atingir esses sistemas, mas não é nada impossível, e dependendo do tipo de munição usada, 2 ou 3 disparos são suficientes para deixar o blindado totalmente cego. No caso do que aconteceu na Ucrânia, aquilo que parece ter acontecido ali foi justamente isso, com a tripulação do Bradley destruindo os sistemas ópticos e eletrônicos do T-90. O canhão automático do Bradley tem uma cadência impressionante de 200 disparos por minuto. Com 3 projéteis de 25mm atingindo um blindado a cada segundo, as chances de algo importante ser atingido são muito grandes. Segundo a entrevista dada pela tripulação ucraniana do Bradley, inicialmente foi empregada a munição anti-blindagem, mas um problema não explicado com essa munição obrigou a tripulação a usar a munição altamente explosiva, com o comandante do Bradley identificado apenas pelo seu apelido Seri, dizendo em uma entrevista que graças à sua experiência com jogos eletrônicos, ele sabia onde atingir o blindado russo para danificar os seus sistemas de visão, para deixá-lo totalmente inutilizado no campo de batalha. No vídeo é possível ver que a torre do T-90 gira sem controle, o que parece indicar que a chuva de projéteis do Bradley pode ter avariado o sistema hidráulico. E no final vemos o blindado se chocando com uma árvore, confirmando que os sistemas ópticos estavam mesmo destruídos. Um blindado, nesse estado, é o alvo perfeito para ser abatido por drones e mísseis, e por isso a tripulação simplesmente o abandonou, com o veículo sendo efetivamente destruído momentos depois por um drone ucraniano.
A tripulação ucraniana, quando viu o T-90 à sua frente, poderia ter simplesmente dado meia volta e se afastado. Mas aqueles jovens, que estavam apenas na sua segunda missão após um treinamento na Alemanha, decidiram permanecer firmes. Com essa determinação, confirmando ao mundo que a qualidade e a tecnologia dos equipamentos importam muito. Mas, sem a coragem e a determinação para defender o seu país de um invasor, não passam apenas de um punhado de aço e circuitos eletrônicos sem vida ou propósito. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.